Eliezer, boa tarde a todos os nossos telespectadores do podcast. É uma alegria muito grande estar aqui. Demos uma paradinha na caminhada que estamos fazendo, de visitações aos nossos bairros, de muitas reuniões todos os dias, com os mais diversos segmentos, apresentando as nossas propostas, os nossos projetos para candidatura a vereadora, que é o que eu estou almejando nesta eleição. E estamos também, logicamente, apresentando uma lista de serviços prestados à nossa comunidade, tanto no período em que nós tivemos mandato eletivo, quanto sem mandato. E é isso que nós vamos conversar hoje um pouquinho aí com você, sobre a nossa vida pessoal também, porque além de nós termos essa atividade pública, política, social e comunitária, nós também temos uma vida particular. Nós também, há pouco tempo vim de casa. E em casa a gente cozinha, a gente lava roupa, a gente limpa a casa, passa roupa, cuida dos animais e tem essa vida de dona do lar. Eu posso dizer assim, eu me orgulho em ser dona do lar e também ter atividade política, partidária, social e comunitária. Hoje você está retornando para a política, mas você sempre esteve na política, independente de exercendo o seu cargo. Mas como é que começou a tua história? Você é natural de Santana, Livramento mesmo? Exatamente, eu sou natural, sou nascida aqui em Livramento, tenho 42 anos e desde muito cedo, já no segundo grau, eu estudei nas escolas Professor Dias, que é uma escola muito querida aqui da região do Armor. Depois estudei no Cirino Luiz de Azevedo, que é outra escola conhecidíssima, inclusive politicamente falando, o Cirino Luiz de Azevedo é o maior colégio eleitoral que tem em Livramento. E uma curiosidade aqui, eu sempre saio eleita do Cirino. Você sempre é mais votada lá? Sempre, sempre. É 100, 120 votos por urna. E eu fico ali às 5 horas da tarde. Todas as minhas eleições, às 5 horas da tarde, eu estava no Cirino para pegar o extrato da urna. E sempre foram votações extraordinárias. Todas as vezes que eu me elegi, eu saí eleita aqui do bairro Morada da Colina, Bela Vista, São Paulo, Baixada do Armor, toda essa região, Mas também sempre fazendo votações extraordinárias em outros bairros da cidade, no centro, no Prado, no Wilson, e o interior do município também não fica atrás. Nós temos lá um nicho muito grande de eleitores. Então você é uma menina que é do bairro e você, estando na escola onde você estudou, tu conhece, as pessoas te conhecem. Como é que foi esse convívio da infância para a adolescência? Conta um pouco pra gente os bastidores dessa tua história aqui no bairro, Sim, são momentos diferentes do que nós vivemos hoje. Por exemplo, hoje a gente vê uma meninada muito encerrada dentro do quarto, Até tem algum dado aí que é assustador, Que existe uma grande porcentagem de jovens que não estuda e nem trabalha. É a geração conhecida como nem. Nem. O que quer dizer não estuda e não trabalha? Na nossa época, Eliezer, e eu acredito que na tua época também, nós tínhamos uma convivência mais harmoniosa em sociedade, em comunidade. Nós nos destacávamos, por exemplo, na escola, tinham os líderes de classe, tinham o pessoal que trabalhava junto aos estudantes, e no segundo grau eu comecei a me destacar nessa área dentro da escola, em trabalhar no Grêmio Estudantil. Não gosto muito do Grêmio, viu, pessoal? Eu não gosto muito do Grêmio, eu sou colorada. Eu sempre deixo claro que eu sou colorada. Mas o Grêmio Estudantil. E ali eu comecei a me destacar, querendo trabalhar pelos meus colegas de aula e colegas da escola. E posteriormente, muito cedo, mas muito cedo mesmo, com 16 anos para 17 anos, eu resolvi trilhar um caminho dentro da política partidária. Me filiei a um partido
Dentro desse partido, eu assumi a juventude do partido, depois assumi o setor feminino, depois assumi a presidência do diretório, depois assumi por diversas vezes a presidência da executiva desse partido. Ali eu concorri a vereadora pela primeira vez com 17 anos, fiz uma votação muito boa e depois fui concorrendo a outros cargos. Fui eleita vereadora, concorri à prefeitura, depois da prefeitura fui suplente de deputada estadual, tive a oportunidade de trabalhar com diversos deputados estaduais e federais, homens assim reconhecidos na vida pública, como por exemplo, né, o José Ivo Sartori, que foi governador do estado do Rio Grande do Sul, um particular amigo meu, e coordenei por último, mais recentemente, a consulta popular. O que é a consulta popular? É um órgão do governo do estado que atua em ouvir a comunidade para saber o que a comunidade quer de prioridades onde os investimentos devem ser alocados. Então, a gente mobiliza a comunidade para votar na área que as pessoas desejam que o recurso venha e seja investido. Foi a última vez que Livramento acessou esse recurso, foi no período que eu estive à frente. Acessou os recursos prioritariamente na saúde, na segurança e na educação. Depois que nós deixamos essa atividade, Livramento não acessou mais esses recursos porque não conseguiu mobilizar o número mínimo de pessoas, né, para acessar esses valores do governo do estado, do orçamento do governo do estado. Então, com 17 anos, tu deu o teu primeiro passo. Foi com 17 anos. Oficial, né? Oficial. Até é algo engraçado, isso é curioso, porque a eleição era a eleição do ano de 2000. Era o ano de 2000. E eu completaria 18 anos em agosto. Eu faço aniversário em agosto. E aí o que aconteceu? Para poder concorrer tem que ter 18 anos. A lei exige ter 18 anos. Você pode votar, se você quiser, com 16 anos. Mas para concorrer, você precisa ter, ao cargo, à época que eu estava concorrendo, precisaria ter 18 anos. E eu não tinha 18 anos ainda, eu tinha 17 anos. Então, para eu poder concorrer, a juíza da infância e da adolescência teve que dar um despacho autorizando e dizendo que eu fazia aniversário antes da data da posse para que eu pudesse concorrer. Mas, assim, na época, eu havia sido uma das candidatas mais jovens do Brasil, da história do Brasil. Que legal, né? Virada do milênio, uma posição de coragem. Exatamente. E Carine Frassoni é coragem. Com certeza. Por que coragem? Porque nós combatemos muito especialmente a questão da corrupção. Tem gente que diz assim, a corrupção está só lá em Brasília. Parar um pouquinho, como dizem os hermanos uruguaios. Não é só em Brasília. A corrupção, ela começa da base. Da base. Porque quem foi eleito deputado federal, senador, um dia ele deve ter começado como, né, um líder dentro de um partido, como um vereador, como um deputado estadual. E existe corrupção nos municípios. Quando fui eleita a primeira vez, eu me deparei com um crime dentro da Câmara de Vereadores. Um crime que foi intitulado pela Polícia Federal e pela Polícia Civil como a farra dos combustíveis. E nós denunciamos essa prática de corrupção que eu não sei há quanto tempo existia dentro da Câmara de Vereadores. Os vales de combustível da Câmara eram vendidos a preço vil, trocados por grana, dinheiro público, servindo para sabe-se lá o quê. Então é sinônimo de transparência. Com certeza. E assim, eu sofri muito à época, muita perseguição, porque todas as vezes que a gente se levanta contra
um estado de coisas, como eu me levantei à época, e eu me levantei crua. Eu estava entrando ali, né? Eu fui para cima mesmo, e contra pessoas que já estavam lá há muitos anos, praticando todo tipo de, né, de dano ao erário público. E aí eu sofri muita perseguição, fizeram armações contra mim, montaram histórias, né? Tentaram fazer de tudo um pouco. Tive meu telefone grampeado, né? Porque o que que acontece? Quando uma pessoa denuncia, a polícia até saber se eu não estava participando do esquema deles, se eu não era uma dissidente do esquema, eles também estavam, né, de olho em mim. E eu denunciei, tive meu telefone grampeado, até a minha vida particular, né, foi parar nos autos dos processos, mas no final tudo foi comprovado que tudo aquilo que nós denunciamos, né, era verdade, e as pessoas que praticavam esses crimes, elas obtiveram tanto a resposta da justiça como a resposta do povo, porque o povo deixou de eleger eles. Karine E Frassoni, eu, né, posteriormente ao que aconteceu, eu voltei novamente com mais força ainda, né? Fiz uma votação ainda mais surpreendente, porque ficou claro que a gente fez a denúncia para garantir que não houvesse mais casos de corrupção. E, e a gente acredita, assim, né, Eliezer, que Deus ele se move e ele move as coisas para ajudar aquelas pessoas que combatem esse tipo de coisa. justiça. Tem que combater. Claro, na época, talvez hoje eu faria diferente, né? Na época eu ainda não conhecia Jesus. Eu não tinha sido alcançada por Jesus ainda, não tinha o hábito da oração, né? Então eu fazia as coisas muito no ímpeto, mas sempre com coração. Há uma Karine antes e depois. Logicamente, hoje eu posso dizer que eu sou o pessoal me chama carinhosamente pelo sobrenome, a Frassoni hoje é muito mais experiente. Muito mais experiente. O porquê é o meu retorno para a política? Porque nós estando num ponto, num cargo eletivo, é muito mais fácil de acessar recursos, de acessar pessoas que têm a caneta na mão, que têm o poder de liberar recursos para a saúde, para a educação, para calçamento de rua. Nós precisamos estar lá dentro. E por que, Eliezer? Porque eu vejo as coisas, eu sei fazer as coisas, eu sei o caminho para a realização de uma vida digna para a nossa população. Mas eu preciso estar lá. Eu preciso estar lá. Num primeiro momento, na Câmara de Vereadores. Mas num segundo momento, na Prefeitura. Porque é na Prefeitura que tem o ato discricionário, ou seja, o poder da caneta. É a Prefeitura, é o Poder Executivo que tem recurso no caixa para poder fazer as coisas e investir um orçamento milionário que nem nós temos aqui em Livramento. São milhões e milhões. Se for bem investido, logicamente que a qualidade de vida da população vai mudar para melhor. Nesses 8 anos que tu ficou fora, Karine, da vida política, direto, né? Esse tempo todo, o que você fez? Você disse que você se preparou ainda mais. Você se preparou de uma maneira... De que maneira é essa? As pessoas têm curiosidade para saber. Né? Claro, claro. Eliezer, existe um período, eu concorri à prefeitura de Livramento. E eu quero dizer assim para a população que eu fiquei muito indignada com as pessoas, com os eleitores. Estou sendo sincera aqui porque eu sempre sou sincera. Existiam candidatos e o candidato que ganhou, né, ele já tinha uma lista, uma ficha e processos por improbidade administrativa, e eu fiquei muito zangada, muito triste e muito magoada com a população de Livramento. Hoje, as pessoas elas têm acesso à internet, têm acesso ao portal da transparência, têm como ver o histórico do candidato.
Então eu fiquei um período fora por conta disso. Mas nesse período eu não deixei de trazer recursos para Livramento, eu não deixei de trazer emendas parlamentares, eu não deixei de construir parcerias de sucesso em benefício das pessoas menos favorecidas, e eu não deixei de estudar. Não deixei de estudar. Fui atrás, né? A minha vida, ela também se voltou muito para a questão espiritual, porque no meu primeiro mandato para vereadora, eu ainda não conhecia Cristo, e a minha pastora foi trabalhar comigo. E eu acho muito interessante, eu sempre conto essa história onde eu vou. Como eu conhecia Jesus. Foi através da vida da minha pastora, Keila. E na política a gente tem, não só na política, tem gente que tem o hábito de mentir. E eu era muito mentirosa. E um dia uma pessoa ligou para mim, pro gabinete. Isso antes de eu conhecer Jesus. Eu era muito mentirosa antes de conhecer Jesus. E a Keila atendeu. O telefone e eu não queria falar com aquela pessoa, achava aquela pessoa inconveniente, né? E não queria falar com aquela pessoa. E eu disse, Keila, diz que eu não tô. Aí a Keila pegou o telefone, passou para os demais assessores e disse, alguém quer mentir para Karine? Porque eu não vou mentir, eu sou filha de Deus. E aquilo impactou os outros assessores, que ficaram sem ter reação. Ato contínuo, a Keila entrega o telefone para mim, Karine pode me demitir, mas eu não vou mentir, porque eu sou filha de Deus. E aquilo me impactou, aquilo fez com que eu tivesse um pensamento assim, eu quero conhecer o Jesus da Keila. E aí eu comecei a participar dos cultos, a ir nos cultos, a aprender o que é louvar a Deus, e fui galgando nessa caminhada. E depois, posteriormente, muitos anos depois, a minha pastora me convidou para fazer um curso de teologia, que é um curso extraordinário. É um curso que trata sobre Deus, mas também sobre a relação com o próximo. E nós fizemos esse curso de teologia, nos formamos. Posteriormente, eu fiz o curso de gestão pública. O curso de teologia foi pelo maior seminário do mundo, que é o seminário da Igreja Batista da Lagoinha, o seminário Carisma, que formou mais líderes no mundo inteiro, mais pessoas no mundo inteiro. Posteriormente, eu fiz gestão pública pela UBRA e hoje eu sou bacharelada em Direito. Então, a gente nunca para, né? A gente nunca parou e sempre buscando formação para poder, Eliezer, representar à altura a nossa população. Porque não adianta você votar porque é amigo, não adianta você votar porque é vizinho, não adianta você votar porque te deu uma cesta básica, não adianta você votar porque te deu 1 metro de areia. Não façam isso. Não façam. Vote. Veja primeiro se a pessoa tem chamado para a política. O que é ter chamado para a política? O chamado ele se dá no momento em que o político demonstra compaixão. O que nós temos visto hoje? Uma falta de compaixão tremenda na política. As pessoas com coração duros, elas não se sensibilizam com a dor do próximo. Sabe o que é você pegar, como eu peguei um caso, agora há pouco tempo atrás, de um homem que estava com um problema seríssimo de próstata e que não conseguia um exame, muito menos uma cirurgia. E esse homem não conseguia, ia na Secretaria de Saúde e tratavam ele que nem animal, ou ia, né? Assim, muitas pessoas. Teve um dia que um senhor aqui, já de idade, com mais de 70 anos, também com o mesmo problema, câncer de próstata, e ele precisava de um exame. Um único local em Livramento faz esse exame. Um único local. E ele chegou em mim chorando. E ele me disse, Frassoni, tu é o último recurso que eu tenho.
Porque eu fui tratado que nem animal nesse lugar. Que nem animal. Eu saí de lá, assim, ó, mais doente ainda do que eu cheguei, pelo tratamento que eu tive. Então, as pessoas estão com o coração duro. Ter chamado para a política é ter compaixão. É você ver o problema do próximo, você saber que aquela rua está intransitável e se colocar no lugar do próximo e lutar para resolver aquele problema. E isso eu tenho, Eliezer. Eu tenho. Eu vejo os problemas que as pessoas estão enfrentando e eu me dedico ao extremo para tentar resolver. Posso até não resolver, mas que eu vou às últimas consequências para tentar resolver, principalmente quando se trata de saúde. Hoje, quem conhece a Carone viu o seu trabalho na Câmara, sabe a sua dedicação, né, com o próximo. Uhum. Vamos agora falar sobre projetos. Sobre projetos. Nós temos aqui uma lista, eu trouxe aqui porque são muitos. Eu creio que no momento que o eleitor tiver que decidir, ele tem que ver, ele tem que pegar em mãos os projetos do candidato e ver se são executáveis. Certo? Eu tenho pegado materiais que têm chegado, né, no meu escritório e a gente vê assim, né, candidatos que simplesmente não têm o que mostrar. Não tem o que mostrar. Teve um que chegou esses dias lá no meu escritório, lá no nosso comitê, chegou um material de um outro candidato aí. Ele simplesmente está indo nas costas do que o executivo fez e tentando levar os louros, tentando levar os aplausos. Então, tudo que o executivo fez, ele vai lá e coloca como se ele tivesse feito. Então, é enganação. Pessoal, abram o olho para isso. É gente que passou 4 anos sem botar os pés nos bairros. É gente que passou 4 anos sem sequer usar a tribuna da Câmara. São mudinhos, mudinhos. O que é parlamento? O que é a Câmara faz parte do parlamento. Exatamente, vem do grego. É falar, é defender uma ideia. Tem gente que tá lá que nem abre a boca, né? Nem abre a boca. E pior, no momento de votar, que é uma das principais ações do vereador, votam pelo quê? Votam pelo aumento de salário, por criação de 13º, 14º, férias. Sempre que eu estive na Câmara, eu votei contra aumento de salário para vereador. Sempre. O seu posicionamento do que foi agora de aumento de salário, o seu voto seria contra? Logicamente. Sabe por quê? Eu sempre votei pelo reajuste. O reajuste constitucional, ele já dá um acréscimo acima da inflação. Ele já dá um acréscimo acima da inflação. Eu sempre votei contra. Porque eu acredito que não é um emprego. É uma representação. Você vai ali 2, 3 vezes por dia para representar a comunidade, para representar aquele grupo de pessoas que votou em você, aquele nicho, como por exemplo, eu busco voto do povo que eu faço parte, que eu participo, que é o povo evangélico. Eu vou defender os interesses do povo evangélico dentro da Câmara de Vereadores. Quando nós estamos vivendo, esse mês é o mês de combate à violência contra a mulher. Aí tem gente que defende o aborto e vem se dizer defensor de mulher. Comunistas, normalmente comunistas. O aborto é a maior violência que se pode ter contra uma mulher. Tanto a mãe quanto a mulher que está dentro do ventre. É a maior violência. Termina com a vida da mulher. A mulher que deveria cuidar, zelar pela vida do filho, que mata o seu filho dentro do ventre, ela tem a vida destruída. Destruída. Eu converso com mulheres que fizeram um aborto, mas que um dia
reconheceram a Jesus como Senhor e Salvador, e elas têm a liberdade de falar e dizer do arrependimento e dizer de como isso aqui é para quem acredita. Mas o diabo é sujo. Normalmente, quem faz o aborto, a clínica que faz o aborto, ou a pessoa que faz, 90% são ilegais. Quando eles matam a criança dentro do ventre com a anuência da mãe, com a autorização da mãe e do pai, eles dizem assim, era grande, estava muito bonito e perfeito. Que é para pesar uma culpa o resto da vida nos ombros dessa mãe e desse pai. É o maior crime, é a maior violência que tem contra uma mulher, é o aborto. E eu, como cristã, vou bater nisso aí. Então não venham, né, esse pessoal comunista aí de esquerda, que se dizem os defensores das minorias, que são contra a misoginia, mas são a favor de aborto. São a favor, por exemplo, do que aconteceu agora nas Olimpíadas, Eliezer, onde botaram homem, a lutar com mulher, a bater em mulher, homem batendo em mulher, de uma forma legal e sendo aplaudido por esses comunistas desgraçados pelo mundo afora. Então nós precisamos ter essa voz cristã e essa voz que defende os valores que são valores imutáveis. Imutáveis. Principalmente o valor da vida. E daí por diante, Eliezer, nós temos aqui, eu trouxe aqui uma lista de projetos, mas principalmente eu quero trabalhar na área da saúde. No nosso primeiro mandato, nós conseguimos, Eliezer e todos os que nos acompanham nesse momento, nós conseguimos um investimento de 1.400.000 reais. 1.400.000 reais para a construção de uma UPA, uma unidade de pronto atendimento 24 horas em Livramento. O prefeito, à época de esquerda, sabe o que ele fez? Não quis receber o recurso. Que ano foi? Foi no meu primeiro mandato, ano 2002. Não quis. Ele simplesmente abriu mão. Não quis. Nós vamos trabalhar para tentar reaver esses recursos e ver se existe a possibilidade da destinação novamente dos valores reajustados para a construção dessa UPA. Eu sei que as pessoas não entendem, mas o Hospital de Livramento, ele não é um hospital público. É um hospital privado que faz serviços públicos. Um hospital que ao longo dos anos vem sendo mal administrado e que só dá prejuízo. E o poder público só fica colocando dinheiro ali. E enquanto a saúde preventiva, que é dever constitucional do governo municipal, vem sendo deixada de lado. Hoje mesmo, uma pessoa, às 7h30 da manhã, bateu no vidro do meu carro, desesperada, porque estava com o neto doente, precisava de uma consulta no postinho e não tinha mais número às 7h30 da manhã. E aí? Então nós precisamos, a UPA desafogaria tanto os postos de saúde como o hospital desafogaria. Em que pese eu ser muito radical. Quando eu concorri à prefeitura, a minha ideia sobre o hospital é que nós precisamos ter um hospital público em Livramento. Público. Por exemplo, Nova Santa Rita, cidade de Nova Santa Rita. Construiu um postão com status de hospital do zero. 14 milhões de reais. Sabe o que é 14 milhões de reais para o Ministério da Saúde? É troco. É troco. É mobilizar a comunidade. É ir a Brasília. É buscar recursos. Construir um hospital público em Livramento. É isso que nós precisamos na área da saúde. E tantas outras, né, projetos que nós temos, como por exemplo, a descentralização da farmácia pública,
Porque tem muita gente que pega uma receita no postinho, mas não tem condições, não tem uma passagem de ônibus para ir até o centro, para pegar o medicamento. Custa descentralizar? Custa nada. Custa nada para o Poder Executivo. O Programa de Benefícios Públicos Municipais para todas as pessoas que participarem de atividades físicas regulares, cuidando da saúde preventiva. Vão tratar aí, por exemplo, com o pessoal da terceira idade, que é mais comum ter infarto, AVC, diabetes. Por quê? Porque tem uma vida sedentária, porque não se exercita. Se nós criarmos um programa onde as pessoas elas se comprometam e façam exercícios regulares, vai fazer com que exista menos saúde curativa. O poder público vai gastar menos na saúde curativa porque estará investindo na saúde preventiva através de hábitos saudáveis. Ou seja, todas essas pessoas que participarem desse programa vão ter, por exemplo, vamos fazer uma parceria lá público-privada com o SESC de Livramento, Prefeitura e SESC. É um exemplo, não estou dizendo que seja. Mas o SESC faz viagens com a terceira idade. Aquelas pessoas que estiverem inscritas no programa e conseguirem comprovar que estão fazendo essas atividades físicas, vão ganhar de repente uma viagem para visitar Gramado, Canela ou qualquer outro lugar aí que o SESC faz essas viagens turísticas. Vai receber algum benefício em troca. Vai receber, por exemplo, um desconto no IPTU. Ah, mas vai estar abrindo mão de receita. Não. Por quê? Porque o poder público vai estar economizando naquilo que se gasta mais hoje em dia, que é na saúde curativa. Programa de benefícios para quem cuida do seu próprio corpo, para quem cuida da saúde. Regulação inversa do SAMU. O que nós temos escutado? Que às vezes o SAMU ele demora muito tempo para chegar até o local, por exemplo, de um acidente. Então a regulação inversa faz com que o SAMU chegue mais rapidamente. Normalmente quem chega primeiro no local de um acidente ou onde alguém está tendo um mal súbito é a brigada militar. Então, ao invés do médico da regulação liberar que a ambulância saia, se a brigada chegou lá, um telefone interno que ligue o SAMU e a brigada, ou os bombeiros, ou o órgão de segurança que chegar lá primeiro, eles ligam para o SAMU, libera direto. Ao invés da central de regulação de um outro local que não conhece a realidade do município, né, que não conhece o local. Né? Não sei se alguém aqui que nos assiste já ligou para o SAMU alguma vez. Você liga, você fala com um estranho. Aí você diz, não, nós estamos aqui na frente do colégio Professor Dias. A pessoa não sabe onde é o colégio Professor Dias. Então, seria uma regulação inversa. Chegou primeiro lá a brigada liga para o SAMU e libera para que a ambulância saia. Ao invés de ser lá a base, que está em Porto Alegre, não sei onde é a regulação, mas seria algo que faria com que vidas fossem salvas. Porque 1 minuto num acidente, ou 1 minuto num caso de mal súbito, pode salvar uma vida. E daí por diante, Eliezer, nós temos, né, em todas as áreas a gente tem aí uma série na área de infraestrutura, nós já temos parcerias com deputados para emendas parlamentares, para calçamento de ruas, né, especialmente, né, para compra desses bloquinhos de cimento, né? A gente sabe o quanto as pessoas elas lutam para ter as suas ruas calçadas, que é um sonho de todo morador que vive num bairro onde é chão batido. Então, a gente vai trabalhar bastante por isso na área da infraestrutura. Vamos propor o projeto do Horto Municipal para embelezar a cidade, para que nós tenhamos mudas de plantas, de flores, para colorir o nosso município. Livramento se diz uma cidade turística,
mas a gente vê os canteiros assim totalmente sem vida, né? Totalmente sem vida. Então a gente vai propor a criação desse horto municipal. Vamos criar uma lei específica para parceria público-privada, para melhoria em todos os abrigos de ônibus e para colocação de abrigos de ônibus novos para nossa comunidade. Porque a gente vê aí o pessoal assim, ó, é tão mal feito que dia de chuva o pessoal se molha todo, mais debaixo do abrigo do que fora do abrigo. E dia de sol, né, pega todo o sol nas pessoas. Eu tive agora na cidade de Governador Valadares. Tive alguns dias atrás. E lá eu vi algo muito interessante. Uns abrigos de ônibus muito bem feitos. Bem fechadinhos. Banquinho bonitinho. Na parte de cima, os outdoors. Com o nome das empresas que estão patrocinando aquele abrigo. Uma parceria público-privada. Nós vamos propor uma lei específica para isso. Karine, como que foi no teu tempo, sei que tem alguns registros, a tua interação com alguns políticos do outro lado, sendo que na fronteira aqui Ribeira é um exemplo, né? Sim. Uma inspiração já há muitos anos. Sim. Eu creio que nós precisamos ter uma integração ainda maior. Por exemplo, chega a dar dó de ver o Cerro do Caqueiro ali, que aquilo ali é um ponto turístico. Ali estão os marcos de uma linha divisória que é imaginária. Às vezes, até nós que moramos aqui, nós nos perdemos. A gente não sabe se está do lado do Brasil ou no lado do Uruguai. Aquela região ali, ela tinha que ser totalmente revitalizada. Aquela avenida tinha que ser asfaltada, calçada. Ali poderíamos ter, por exemplo, né, um espaço turístico para bater fotos. Aquele local, Eliezer, no final da tarde, no pôr do sol, é algo extraordinário. Construir um mirante ali. E isso tem que ser feito entre os dois países, porque é bem na linha divisória. Então, nós precisamos também estreitar os contatos, né, a nível tanto municipal como também a nível nacional, né? O sistema político do Uruguai ele é diferente, né? Mas a gente precisa ter esse contato. E hoje, muitos políticos daqui de Rivera fazem parte do governo do Lacage Pou, né? E que a gente tem acesso. Então é importante a gente ter essa interação aí com o pessoal. Karine Frassoni, você como mulher que colocou seu nome, né, para ser prefeita da cidade, você teve uma excelente votação, comparado com outras mulheres que colocaram o cargo. E você hoje vendo a prefeita Tarouco, como que você se envolveu na campanha dela e a importância de uma mulher sendo líder aqui na cidade? Uma cidade para que alguns dizem que é muito machista, né? Como é que você vê isso? Eu creio que essa eleição, ela tá bem dividida, Eliezer. Essa eleição, ela é clara, ou você é de um lado, ou você é do outro. Ou você pertence ao conservadorismo, ou você pertence ao progressismo. Ou você é do comunismo, da esquerda, ou você é da direita. E eu estou apoiando o conservadorismo. Eu estou apoiando aqueles que defendem as bandeiras que eu acredito como cristã. Então, o meu apoio é para Tarouco. É para mais 4 anos, para reeleger a Tarouco, Gutibir. Inclusive, troquei de partido. Estou muito feliz no partido que eu estou, que é no Republicanos. É um partido voltado para as bandeiras cristãs. Então, tudo aquilo que o progressismo defende, por exemplo, o progressismo, Eliezer, que é a esquerda, eles dizem assim, nós defendemos a autonomia da pessoa. Nós defendemos a autonomia da mulher tirar uma criança.
Nós defendemos a autonomia do jovem usar maconha e drogas. Nós defendemos a autonomia dos filhos usarem eutanásia nos pais. Nós defendemos a autonomia dos pais de família entrarem na jogatina. É isso que eles dizem. Mas, na verdade, eles estão defendendo o quê? Eles estão defendendo o assassinato legalizado de uma criança no ventre. Eles estão defendendo o descarte de velhos, porque a eutanásia é o descarte de velhos, de filhos que não querem mais cuidar de pais. Eles estão defendendo a destruição da juventude, porque a droga destrói a juventude, destrói a cabeça, destrói o intelecto, acaba com os neurônios da cabeça de qualquer jovem, de qualquer pessoa que usa. Eles estão defendendo a destruição da família a partir do momento que um pai de família entra num cassino e coloca tudo lá, inclusive o lar onde mora, com sua família. Deposita tudo lá, em dívidas com jogatina. E sabe, eles são tão mentirosos que eles dizem que defendem a autonomia, mas na verdade eles estão retirando a autonomia das pessoas, porque as pessoas entram numa vida tão ralada que elas vão acabar dependendo de quem? Do Estado. Em última instância, eles vão perder a autonomia porque vão depender do Estado para tudo. E a direita já propõe, o conservadorismo já propõe totalmente o inverso. Totalmente o inverso. Nós defendemos os valores da vida, nós defendemos os valores da pátria, que a pessoa tenha esse desejo de ver as coisas acontecerem com o mínimo de intervenção do Estado. Nós defendemos a redução dos impostos, enquanto a esquerda só quer botar impostos e taxas e mais taxas na população, especialmente nos mais pobres. Especialmente nos mais pobres. Porque eles precisam que os mais pobres dependam do Estado. E por todas essas coisas aí, nós vamos apoiar a Taroco. Nós vamos apoiar a Taroco. E desejamos, logicamente, entre a Taroco e o povo, eu sempre vou defender o povo. Eu creio que faltou muito para os bairros. A Taroco conseguiu fazer algo dentro do centro, conseguiu asfaltar muitas ruas que eram de paralelepípedo, mas os bairros, lamentavelmente, ainda tem muita coisa por fazer. Muita coisa mesmo, na área de infraestrutura especialmente. Então eu vou ser uma voz forte para levar essas solicitações da minha comunidade até o Paço Municipal e para lutar que as coisas aconteçam. Isso, então, é um compromisso que você faz, ainda mais agora, estando com a Taroco, você está com a Taroco, como já esteve na campanha anterior, agora, e o seu compromisso estando lá na Câmara? Especialmente melhorias nos bairros e vilas. E interior do município também eu acho que ficou a desejar. Mas a gente espera, também com a nossa ajuda, porque nós vamos buscar recursos, nós vamos apresentar projetos e nós vamos ser uma voz forte em defesa da população. Nós esperamos que se tenha uma resposta mais proativa em relação a todas essas demandas, uma resposta mais eficiente e eficaz em relação às necessidades, especialmente de infraestrutura dos bairros, vilas e interior do município. Estradas, nós precisamos de estradas. A economia de Livramento, ela gira em torno da questão do campo. Do campo. Repito, do campo. O pessoal tem que ter estrada para escoar. E as pessoas nas vilas têm que ter dignidade para poder chegar em casa num dia de chuva, para não ter o seu carro quebrado pela questão de buracos. Então nós vamos levar essas demandas. A questão da saúde, a questão das creches. Olha o que tem acontecido, o que eu recebo de reclamações em relação às creches. As pessoas dizendo que um dia a creche está fechada para dedetizar, outro dia está fechada porque tem um curso tal, outro dia está fechada
sempre dando desculpas. E os pais que trabalham, a Constituição Federal dá o direito a eles de terem os seus filhos na creche durante todos os dias da semana. Karine Frassoni, São tantas coisas, e na área da saúde especialmente, né? hoje, como é que você vê essa questão que está acontecendo, paralelo às eleições aqui, com o Pablo Marçal, um empresário, que hoje é candidato a prefeito do estado de São Paulo, sobre liberdade de expressão. Há um dia, uma liminar acabou retirando dele a voz, ele é o marqueteiro, né? Sim, Formado, sim. tirado a voz dele, que hoje é as redes sociais. Hoje ele não tem o Instagram, ele que tinha não sei quantos milhões de seguidores, ele não tem, não tem o YouTube, Sim. ou seja, ele não tem, como tendo um partido pequeno, ele não tem propaganda, não tem horário eleitoral, e agora não tem voz porque não tem as redes sociais. Como é que você vê essa questão de liberdade de expressão? O que eu vejo hoje são pessoas tentando censurar as redes sociais. Censura. Antes, as pessoas comiam na mão da Globo, da Rede Globo. Era a única fonte de informação. Só que hoje, as redes sociais, ela abriu um leque para a população, para poder ter o conhecimento da verdade. E até eu digo, aonde eu vou, eu digo para as pessoas, não olhem Rede Globo. Eu amo muito a cidade de São Paulo. Eu estou seguidamente lá. A pessoa que eu mais amo mora em São Paulo, que eu mais amo nessa vida. E eu amo muito e quero muito que o Pablo Marçal se eleja em primeiro turno. Porque é uma pessoa que está contra o sistema. O resto, Eliezer, são todos de esquerda, comunistas, são progressistas. O atual prefeito, que é do MDB, partido que eu fiz parte durante 38 anos da minha vida, desde que eu nasci, bem dizer, ele é desse partido e é uma esquerda. Toda a equipe dele é de esquerda. Toda a equipe dele é progressista. Né? As pautas deles é a pauta dessa turminha aí que defende aborto, defende droga, são inimigos de Deus, porque eles querem acabar com a religião também. Eles odeiam o pastor, né? Eles odeiam aqueles que pregam a palavra de Deus. Karine Frassoni, você apoiou muitos eventos cristãos, né? Como Marcha para Jesus, né? E Cruzadas Evangelísticas, teve na Praça Internacional vários anos, né? Que foi ali o Fronteira Gospel. Como é que você vê os evangélicos como uma escolha? Qual seria algum projeto que você tenha voltado, né, para eventos cristãos, que é o que as pessoas estão sentindo falta? Porque há eventos onde tem ali o Zezé de Camargo, o Exalta Samba, outros mais, mas está faltando um espaço para eventos cristãos. Exatamente. Que fazem parte de um grande número no Brasil. Sim, né? sim. Nós vamos criar a Semana do Evangélico. E vamos colocar essa semana no calendário de eventos do município. Ou seja, se você tem 400 mil reais para colocar no nicho de quem gosta de música sertaneja, se você tem 200, 300 mil reais para colocar no nicho para quem gosta de camperiada, se você tem, né, R$500 mil para colocar, investir no nicho de quem gosta de pagode, também tem que ter recursos para serem investidos numa semana tão importante como vai ser a Semana do Evangélico. Até porque o povo evangélico que confessa Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, ele tem um papel tão importante dentro do município, principalmente na questão de levantar pessoas que estão caídas, nas mais diversas áreas. Reabilitação de pessoas viciadas, reabilitação de casamentos falidos, reabilitação de jovens perturbados,
reabilitação de mulheres desesperadas em todas as áreas. A igreja evangélica faz um serviço social extraordinário, sem ter um centavo de dinheiro público. Quantas clínicas de recuperação aí de pessoas dependentes químicas? Eu trabalho com uma clínica em Porto Alegre, na região do Vale dos Sinos, em Novo Hamburgo. É o Desafio Jovem. Eles têm uma clínica para mulheres dependentes químicas e para homens dependentes químicos. E são pessoas que são tratadas e curadas sem uma substância medicamentosa. A substância medicamentosa que eles têm na vida deles se chama Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele simplesmente, ele limpa, assim como me limpou, Eliezer. Eu bebia demais, eu tinha vício, e hoje eu tenho nojo, eu não posso sentir o cheiro de bebida alcoólica, né? E é só Jesus que faz isso. Então, eu vou ser radical na defesa dos valores cristãos, na defesa do povo evangélico, cristão e crente dentro da Câmara de Vereadores. Karine Frassoni, a pergunta que é feita para os eleitores hoje na campanha, e eles deixam na sua mensagem, é: por que Karine Frassoni? Eu faço essa mesma pergunta para você. Por que Karine Frassoni? Porque a Frassoni tem chamado para a política, tem compaixão, resolve o problema das pessoas, gosta de resolver o problema das pessoas, porque a Frassoni tem formação para fazer política, curso em teologia, gestão pública, agora em direito, porque a Frassoni já tem uma lista de serviços prestados à comunidade, mesmo sem ter mandato. Nesses últimos anos, sem mandato, atraí muitos recursos, fiz parcerias de sucesso, como a parceria feita entre amigos da comunidade cristã e amigos da comunidade judaica, quando distribuímos, por exemplo, né, mais de 100 cestas básicas no Natal e no mês de julho. São 2 vezes por ano que nós distribuímos para pessoas que não têm condições de ter uma ceia digna no Natal. Ou para pessoas que chegam no mês de julho ali, né, quer ter uma ceia com a sua família, a gente disponibiliza para as pessoas menos favorecidas, tanto quanto o programa de castrações que nós fizemos junto entre amigos da comunidade cristã e judaica, Eliezer, disponibilizando mais de 200 castrações econômicas para cães e gatos ao preço de R$50. E principalmente porque nós temos, né, Deus no coração, Jesus sendo o nosso foco e projetos executáveis para a nossa população. Ótimo. Karine, para encerrar agora, uma mensagem direta às pessoas que votaram em você e que estão pensando no voto por esse tempo que você em si ficou longe, né? Uhum. Por que eles devem de novo voltar na Karine Frassoni, e outras pessoas que estão em dúvida, por que devem votar na Karine Frassoni? O nosso slogan é: a Frassoni voltou e o povo ganhou. As pessoas conhecem a nossa conduta, todas as pessoas, inclusive, que têm dado, né, testemunho a nosso respeito, elas sempre falam da integridade do nosso caráter. E é preciso ter bom caráter para fazer a política. E nós colocamos sempre os interesses da população acima de interesses pessoais. Por isso, eu peço voto no 10-8-10. Eu quero mais uma vez ser a campeã de votos pela terceira vez. E, especialmente, porque esse é um projeto de futuro. E eu quero convidar a todos aqueles que já são nossos eleitores e aqueles que estão indecisos a fazerem parte desse programa, desse projeto,
que é um projeto que visa ir além, que é um projeto que visa chegar na prefeitura, que é um grande sonho que eu tenho. E no dia que nós chegarmos na prefeitura, Livramento verá de fato, uma administração diferenciada. Uma administração que tem os olhos voltados para a melhoria da qualidade de vida da nossa população. Desde aquele de colo, passando pelos animais como tem o cappuccino aqui andando nos meus pés, até os mais idosos. Todos terão um olhar especial da Frassoni. Que Deus abençoe a todos, conto com vocês. A Frassoni voltou, o povo ganhou, vote 10, 8, 10.